EPICAR, exercício de EPICAR, questão número 2, dos exercícios de sala, pessoal, página 251 para o pessoal lá do terceiro ano. Né? Como eu sempre digo, o pessoal do curso não vai ter dificuldade de encontrar essa questão não. Questão show de bola ali, vamos acompanhar a solução dela, ok? Vamos lá? Para fazer uma instalação elétrica em sua residência, o Otávio contratou 2 eletricistas, tá vendo? O senhor Luiz, que cobra uma parte fixa pelo orçamento, mais uma parte que depende da quantidade de metros de fio requerido pelo serviço. O valor total do serviço está descrito nesse gráfico. Observe bem, gente, que esse gráfico aqui oferece os serviços, o preço cobrado pelo senhor Luiz. Então, tá lá, o senhor Luiz cobra... Bom, o que ele quer dizer com isso? Olha só com esse gráfico. Com 25 metros de fio utilizado, gente, o preço do serviço dele é R$80. Tá lá, ó. Com 25 metros, quer dizer, 10 metros a mais, 10 metros que eu adiciono, acrescento, aos 15 aqui, a 25 metros utilizados de fio, o preço total do serviço dele seria de R$100. Bom, você pode observar que existe aqui um padrão linear. Se existe esse padrão linear, pessoal, é óbvio que nós estamos falando de alguma coisa do gênero y em função de x. O que é y? Y é o preço cobrado, o preço total cobrado, nesse caso aqui, pelo senhor Luiz, e x é a quantidade de fio utilizado. Então, como tem um padrão linear aqui, uma reta, né, ligando esses dois pontos, com certeza ela vai ser uma função do tipo ax mais b. Quer dizer, quando encontrarmos os valores dos coeficientes a e b, nós conseguiremos dizer qual é o preço cobrado pelo senhor Luiz, gente, para qualquer que seja os comprimentos x metros de fio. Então eu preciso achar os coeficientes. Mas para achar esses coeficientes A e B, eu preciso de 2 pontos. Foram dados os 2 pontos. Beleza? Senhor Luiz, não esquece não. Aqui no slide subsequente, nós temos lá já o senhor José. Ele cobra apenas R$4,50, R$4,50 por metro de fio utilizado. E não cobra uma parte fixa do orçamento. O senhor Luiz lá, gente, ele cobra uma parte que depende da quantidade de fio e uma quantidade, na verdade, é uma quantidade fixa, que é justamente esse B aqui, ó. É como se fosse um preço de avaliação. Quer dizer, se eu esticasse essa reta aqui, ela vai encontrar o eixo Y em algum ponto. Quer dizer, com nadinha, com 0 de quantidade de fio, na verdade ele cobra alguma coisa, pelo orçamento ou por algum serviço inicialmente falando, né? Com relação a essas informações, é correto afirmar que o valor da parte fixa cobrada pelo seu Luiz é de quanto? É de R$60, aí tem que analisar todos os itens, né? No total de 4, né? São os distratores A, B, C, D, nesse caso. Bom, pessoal, vamos começar aqui analisando, então, qual é a equação, a lei de formação dada aqui pela parte do senhor Luiz, que é justamente esse gráfico aqui, que é o gráfico que apareceu anteriormente, eu coloquei aqui com outra cor aqui. Bom, a parte fixa, pessoal, dá para se ver aqui facilmente. A parte fixa, na verdade, é o seguinte: se eu esticar essa reta aqui, gente, olha só, esticando essa reta aqui, até interceptar aqui, olha só, o ponto, esse aqui é o coeficiente B. E esse coeficiente B aqui, pessoal, é justamente a parte fixa. Então nós vamos determinar o coeficiente B. Beleza. Mas aí, vamos usar o seguinte. Bom, pessoal, nós temos 2 pontinhos dados. 2 pontos. Esse aqui, ó, e esse aqui. Vamos determinar o coeficiente A pelo método das variações. O coeficiente A é ΔY sobre ΔX. Vou dar um parecer muito pessoal, mas, né, aquele detalhe. Pessoal, esse aqui, no meu ponto de vista, é o jeito mais prático de se determinar o coeficiente A, taxa de variação. Como é que se determina o coeficiente A aqui pelo método das variações? Olha lá, ó, você tem 100 e 80, um menos o outro. 100 ΔY, né? Olha lá, o eixo Y, eixo vertical, 100 menos 80. Dividido pelo ΔX. Pessoal, você tem que ser os correspondentes. Ó. Do 100, nós temos 25, e do 80, 15. Então, eu tenho que pegar 25 menos o quê? 15. E aí nós obtemos que o coeficiente A aqui facilmente, pessoal, é dado por 20 dividido por 10. Ou seja, o coeficiente A, gente,
é igual a 2. E o que significa isso? Vamos parar para fazer uma análise disso? Aqui são 10 metros, de 15 para 25 aumentou 10, aqui aumentou mais. Ah lá, positivo, aumentou 10. E de 80 para 100, aumentou 20, 20 reais. 20 reais em 10 metros é equivalente ao que, pessoal? A 2 reais por metro. Então, na verdade, esse senhor Luiz cobra, pessoal, 2 reais o metro de instalação. Mas ele tem, além de tudo, uma parte fixa, uma parte B. Para se determinar essa parte fixa, eu utilizo o seguinte. Observe que nessa equação eu posso escolher qualquer um dos dois pontos. Eu vou obter esse, vamos pegar esse aqui que é o mais simples. Quando x for igual a 15, pessoal, nós temos que o seu y é igual a 80. Pronto, vou substituir na lei de formação. Ó. Y igual a 80 é igual a A, que multiplica 15, que é o x, aqui eu vou substituir o x igual a 15, mais o coeficiente B. Nós já sabemos que o coeficiente A vale 2, não se esqueçam. Então, 80 é igual a 2 vezes 15 mais o coeficiente B. Pessoal, esse 2 aqui, esse daqui, né? Substitui o A. Bom, 2 vezes 15 dá 30. Então, 80, vou colocar aqui, ó, 80 menos 30, que vem de lá para cá, é igual ao coeficiente B. B, nesse caso, gente, é igual a quanto? É igual a 50. Tá aí, ó. Beleza. Então, pessoal, bom, falta de espaço aqui, obviamente eu vou ter que apagar. Então, para você em casa quiser depois dar uma olhada nisso com mais carinho, você pode pegar e voltar no vídeo, e voltar, pode printar essa tela. Pessoal, método das variações, né? Delta Y, delta X, show de bola, rapidinho consegue esse coeficiente A. Coeficiente B também não foi complicado. Determinaram, só peguei. Vocês podiam utilizar o outro ponto, ia dar a mesma solução. Então o coeficiente B é 50, o que é o valor inicial. Então o valor fixo cobrado pelo senhor Luiz, na verdade não é 60. Então esse item aqui é falso, com certeza é falso. Item A é falso, não é ele. Bom, beleza. Eu vou ter que apagar para que eu aproveite o espaço aqui, que não tem jeito, né, gente? Como dá para ver aqui, né? Então, o coeficiente A é 2 e o coeficiente B é 50. Acabei de apagar, mas nós já sabemos que então o senhor Luiz... Gente, para diferenciar a equação, eu vou ter que arrumar duas equações aqui. O senhor Luiz cobra em função de x, usar a letra E do senhor Luiz. O coeficiente A é 2 vezes x mais 50. Beleza, essa é a equação, né, de cobrança lá pelo senhor Luiz. Bom, o senhor Luiz cobra mais de 2,50 por metro de fio? Não. Pode observar que é a interpretação justamente do coeficiente A. Na verdade, ele cobra R$ 2,00 por metro. O senhor Luiz cobra 2, não 2,50. Cobra mais de 2,50, não. Ele cobra menos que 2,50. O item também é falso. Então, o item aqui B é falso também. Sempre será mais vantajoso contratar o serviço do senhor José ao serviço do senhor Luiz, nesse caso, eu tenho comparado dos dois, né? Bom, pessoal, para fazer essa análise, vamos ter que analisar as equações, a equação que diz lá, né, ou que dá o valor do senhor José. Bom, por tratar-se do senhor José, eu vou usar o seguinte. O senhor José, letra J. Pessoal, ele cobra R$ 4,50 por metro. Então, se o senhor José, pessoal, instalasse 1 metro de fio, ele ia cobrar 1 vezes R$ 4,50. Vamos usar aqui um método indutivo. Vamos sair de casos particulares para ver se a gente consegue enxergar o caso geral. Pessoal, com 2 metros, o senhor José cobraria 2 vezes R$ 4,50. Aqui dá R$ 4,50. E aqui, 2 vezes R$ 4,50 daria R$ 9,00. Beleza? Senhor José, gente, se ele instalasse 3 metros de fio, 3 vezes R$ 4,50, que seria exatamente R$ 13,50. Pessoal, pensando dessa maneira, é nítido, acho que dá para ver nitidamente, que se fosse o senhor José, gente, por ele instalado X metros, seria X vezes R$ 4,50, ou, se vocês preferirem, o senhor José cobraria com X metros de fio
4,5 vezes x. Que também, pessoal, é um padrão linear. Você pode observar que essa equação é exatamente igual àquela lá de cima. Ó. É uma função de caráter linear. Uma função que é justamente de crescimento, ou de padrão linear. Só que o coeficiente b aqui, gente, ó, é zero. O coeficiente b é zero. Né? Então, na verdade, o que ele está dizendo? O senhor José cobra R$ 4,50 por metro de fio instalado. Só que não cobra nenhum centavo por a parte fixa. Ao contrário do senhor Luiz, que cobra R$ 50. Quer dizer, se o senhor Luiz, gente, for lá na sua casa, só de fazer uma avaliação, não instalando nenhum metro de fio, ele te cobra já automaticamente R$ 50. Enquanto que o senhor José não. Novamente, por uma questão puramente de falta de espaço, eu vou apagar essa parte aqui, mas aqui dá para vocês depois dar uma acompanhada aí, né? Então, beleza. Pessoal, apagando, bora ver o seguinte. Observem bem que o senhor José, a equação dela é para uma quantidade x de metros de fio, 4,5 vezes x. Beleza. Então tá aí, ó, as duas equações. O que ele afirma no item C, que é sempre mais vantajoso contratar o serviço do José. Pessoal, como o Luiz cobra R$ 2,50, um preço, né, relativamente pequeno por metro, em relação ao preço cobrado pelo senhor José, há de se pensar o seguinte: inicialmente, mas ele cobra a parte fixa. Para valores pequenos de x, você pode observar, por exemplo, vamos pegar 10 metros de fio. Vamos pegar um exemplo aqui. X igual a 10 metros. Você pode observar que o senhor Luiz, com 10 metros de fio, pessoal, cobraria 2 vezes 10, 20 mais 50, R$ 70. Seria o serviço dele. Mas o senhor José, com 10 metros de fio, gente, cobraria 4,5 vezes 10, que dá R$ 45. Aí você fica tentado a achar que, eventualmente, para alguns valores de x aqui, você podia testar outros, eventualmente o senhor José é mais vantajoso, né? Ali ele cobra 45, enquanto o senhor Luiz cobra 70. Realmente, para valores pequenos, mas para valores grandes, como a taxa aqui de variação bem maior, ó, aqui é 2, aqui é 4,5, eu vou chutar, pessoal, mas eu creio que para x, por exemplo, igual a 100, vamos supor que você faça um serviço grande, onde 100 metros de fio foram utilizados. Observem bem que o senhor Luiz cobraria pelo serviço 2 vezes 100 dá 200, mais 50, R$ 250. Enquanto que o senhor José, pessoal, com 100 metros de fio, que não é uma coisa, né, totalmente descabida, 100 metros de fio, cobraria 4,50 vezes 100, que seria R$ 450. Gente, olha só, na verdade o senhor José aqui, ó, na verdade é bem desvantajoso. Então, aqui nesse caso para pequenos, né? Mas o problema é, se pensarmos dessa maneira, então o item é falso com certeza. O item verdadeiro, gente, é óbvio que é o item D. Pronto, está gabaritado. Eu só usei contra-exemplos aqui com o modelo. Mas aí, se forem gastos 20 metros de fio, não haverá diferença entre o valor total cobrado entre os dois? Bom, na verdade ele está dizendo o seguinte: olha, qual é o comprimento de fio aqui, gente, em que não faz diferença, né, entre contratar o serviço do senhor José e do senhor Luiz. Pensando assim, vou apagar aqui, bom, nós usamos como exemplo para estipularmos que o item C era falso. Então, beleza, vou apagar aqui agora. Tá lá, olha só. Pessoal, dito isso, eu vou fazer o seguinte. Vou pensar de forma gráfica, né? Para resolver isso aqui é só igualar as duas equações, para responder o item D. Então, se forem gastos 20 metros de fio, não haverá diferença entre os valores totais cobrados. Bom, para não haver diferença entre os valores totais cobrados, o que nós vamos ter que fazer? Era simplesmente pegar o seguinte: pegar as duas equações, igualar. O senhor José é igual ao senhor Luiz. Olha lá, em termos de cobrança. Resolvendo essa equação, pessoal, 4,5x é igual a 2x mais 50.
passo 2x para o outro lado, 4,5 menos 2, 4,5x menos 2x, 2,5x, que é igual a 50 aqui, galera, ó. Passa esse 2,5 dividido, x é igual a 20 metros. E o que significa esses 20 metros? Significa, com 20 metros de fio, não há diferença entre os valores cobrados entre os dois. Mas gostaria aqui de fazer uma ressalva, tá? Uma observação aqui. Pessoal, pensa da seguinte maneira. Acho que dá para fazer aqui, pessoal. Não, ali vai ficar bem ruimzinho. Ali utilizando aqui o gráfico. Eu vou fazer um gráfico aqui rapidinho. Rapidinho mesmo. Tá aqui o gráfico um pouco mais extenso aqui, x, e aqui o valor cobrado, que eu vou chamar de y, que eu vou colocar os dois gráficos. Do senhor, gente, José, a inclinação da reta é bem mais elevada, ou seja, vai crescer mais rápido. Olha lá, ó, só que passando pela origem. Por que passa pela origem? Porque o valor do coeficiente B é 0. Então esse aqui é o senhor José. Aliás, eu acho que menciono o senhor Luiz, o senhor José. O coeficiente B é 0. Vou colocar aqui de preto a equação do senhor Luiz. Na verdade tem um valor inicial de R$50, só que ele cobra, como já mencionado, gente, uma parte fixa. Então tá aqui a reta que dá lá a semi-reta, né? Nesse caso, do senhor Luiz. E aqui começando exatamente do coeficiente B, que é 50. Aqui é 0. Pessoal, esse ponto aqui nos diz o seguinte. É exatamente aquele pontinho que nós acabamos de encontrar ali. Com 20 metros de fio, não há diferença nenhuma entre os dois. Tanto faz contratar um quanto o outro. E o valor cobrado pelos dois será de R$90. Né? Nitidamente dá para ver que é R$90. É só substituir num no outro. 4,5 vezes 20 dá os 90. 2 vezes 20 dá 40, mais 50 dá 90 também. Então, independente de quem você contrate, com 20 metros de fio. Só que observe bem, pessoal, que para comprimentos inferiores a 20 metros, quem é mais vantajoso? Mais vantajoso é o senhor José. Ou seja, com comprimentos de fio que vai de 0 até 20, só que sem ser o 20, né? O 20 tanto faz, não tem diferença. Então, de 0 até bem próximo de 20 metros aqui, gente, quem é mais vantajoso? Quem cobra menos? Quem cobra menos é o senhor José. Para as distâncias superiores a 20 metros, para comprimentos, né, superiores a 20 metros, o mais vantajoso, pessoal, como está aqui na parte de baixo, aqui o gráfico aqui, olha só. Na verdade, o que acontece? Quem é mais vantajoso é o Luiz. Por isso, quando eu peguei 100 metros é bem maior do que 20, quem foi mais vantajoso? O senhor Luiz. Aqui, o senhor José. E é mais vantajoso. Aqui em cima do 20, tanto faz. Então, item letra D resolvido. E aqui a proposição gráfica. Muitas são as questões que normalmente pedem justamente essa interpretação. Aonde é que um é mais vantajoso que outros, em situações de planos, por exemplo, plano ligado à telefonia, plano de saúde, que cobra isso, aquilo, taxa disso, taxa daquilo. Então, a UED já cobriu isso várias vezes. Boa questão. Show de bola, moçada. Aquele abraço. Alô, galera. Outro exercício. Exercício de fixação na página 253 do material do terceiro ano. Questão do Enem. Né? Questão, nossa, a questão que é uma tendência muito bacana. Essa questão caiu já inúmeras vezes. Primeira coisa que eu chamo a atenção, obviamente, por tratar-se aqui de um assunto ligado à função afim, que todos os distratores dão funções, tem caráter de primeiro grau. Então, beleza, é o assunto. Né? Então, vamos lá. Pessoal, olha só o que diz o texto. Uma operadora de telefonia celular oferece o seguinte plano no sistema pós-pago. Cara, esse aqui é um assunto que, nossa, já caiu acho que não sei quantas vezes. Esses planos de telefonia que flutuam, né? Ele cobra o valor fixo, R$60 por mês, para a gente até 80 minutos. Ou seja, ele está dizendo para a gente, pessoal, o seguinte: para valores que são, para uma quantidade, né, de tempo utilizada inferior ou igual a 80 minutos,
Gente, você paga fixo, independente, né? Você pode usar, sei lá, 10 minutos, você paga R$60. Se usar 20 minutos, você paga R$60. Se usar 80 minutos, você paga R$60. É fixo. Então é exatamente R$60. Beleza. De ligações locais. E para cada minuto que ultrapasse isso, gente, você paga um valor de cobra, né, um minuto excedente, ou seja, um minuto que ultrapasse, qualquer minuto que ultrapasse os 80 minutos, você paga R$1,20 por minuto. CP, gente, é o valor a ser pago em um mês e ter o total de minutos utilizados de ligações locais. Qual a expressão que permite calcular em reais a conta de uma pessoa que utiliza o telefone por mais de 80 minutos? Ou seja, para uma pessoa que usa mais de 80 minutos, qual a expressão matemática para isso? Pessoal, um jeito bacana de enxergar isso é usar um método indutivo, ou induzivo. Olha só, pensa comigo. Pessoal, se ela usar lá 81 minutos, como é que você vai fazer essa conta? Olha, quantos minutos passou de 80? Olha, 1 minuto, que é 81 menos 80. O que é 81 menos 80, gente? É simplesmente a quantidade de minutos que excedeu, que passou dos 80. Isso você paga R$1,20 mais os R$60. Tá vendo? Então, esse é o detalhe. Você paga por minuto. Então, o valor que você vai ser pago, pessoal, 1 vezes R$1,20 mais 60. Pessoal, se você usasse 90 minutos, bora pensar? 90 minutos, maior do que 80. Então, você pagaria quantos minutos a mais? 10 minutos a mais, que é 90 menos 80. Então você pode observar que você vai pagar 10 minutos a mais do que os 80, e cada minuto desse vai custar R$1,20 mais os R$60, que é fixo, você continua pagando ele. Você paga os R$60 mais o R$1,20 por cada minuto excedente, acima dos 80. Como passou 10 minutos, 10 vezes R$1,20 dá R$12 mais 60, R$72 a conta. Pessoal, mais um caso. E se fosse, por exemplo, sei lá, 100 minutos? Olha, se fossem 100 minutos, 100 é maior que 80, então seria lá 100 menos 80. O que é 100 menos 80? A quantidade de minutos que excede. Então, são 20 minutos a mais, que excedeu os 20 minutos. Cada minuto desse custa R$1,20 mais os R$60. Então, o cara pensa, poxa, então se eu pegar essa ideia, se for um I maior do que 80, então na verdade o valor pago, né, o valor total da conta paga é igual a T menos 80. O que é T menos 80? O excedente, gente. A quantidade de minutos que passou de 80. Cada minuto desse custa R$1,20 mais os R$60, que é fixo, aquela parte que é fixa, né? Então, beleza. Galera, fazendo um chuveirinho aqui, ó, nós vamos ter a seguinte expressão: 1,20 vezes T, 1,2P. Vou omitir aquele zero à direita da vírgula. 1,20 vezes 80, gente, menos, vai ficar 96, né? 96 menos 96 mais os 60. Então, 1,2 vezes 20, 1,2 vezes T, perdão, 1,2 vezes 80. Então, a expressão, gente, para a quantidade de minutos que ultrapassa 80 é igual a 1,2 T menos 36. Então, essa é a expressão. Qualquer conta, pessoal, para uma quantidade de minutos que ultrapasse, que seja maior do que 80 minutos, é dado por essa lei aqui, por essa fórmula. Então, aqui, olha só, a esse instante, o que dá letra C, pessoal. Letra C de casa. Aí esse é o distrator. Show de bola, questão com uma tendência muito bacana. Tem várias dessas questões do material. Dá uma analista no materialzinho de vocês, no material de exercício.
procure fazê-la. Tem algumas interpretações de gráfico, em umas situações bem parecidas, não deixe de fazê-las. Importantíssimo, galera. Aquele